Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer ao bondoso Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Sabemos que não podemos estar reunidos presencialmente, mas também sabemos que há uma forma de estarmos reunidos e poder compartilhar e usufruir daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Queremos pedir uma bênção especial sobre cada um de nós. Quero pedir que o Senhor conduza esse estudo e que continue conosco ao longo desse sábado. Nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. O título do nosso estudo é Laodiceia, e eu quero começar falando um pouco sobre os Reis Magos. E ao longo desse estudo, enquanto eu estudava, eu percebi que não estar no estado de Laodiceia, para nós não estarmos nessa condição, é essencial a metodologia. E está tudo conectado, então a gente precisa da metodologia para que a gente possa nos proteger do estado de Laodiceia, da condição de Laodiceia. E eu quero começar trazendo o exemplo dos 3 reis magos, contando um pouco brevemente dessa história, de que eles eles começam estudando os astros, estudando por si mesmos. E vou repetir, eles começam estudando os astros. E bem como nós sabemos que a natureza ela não pode responder todas as as perguntas que nós temos, não pode nos trazer tudo. Então, esses magos, e Ellen White diz e compara numa forma sinônima que magos e sábios são a mesma coisa. Então, esses sábios, eles vão às Escrituras, eles vão ao Antigo Testamento para que eles possam compreender a parábola que a Escritura está trazendo. E o que acontece é que eles sabem que um homem professor, ele está prometido, né? E eles sabem que essa estrela representa esse homem, representa Jesus. E eles, ao pesquisarem as Escrituras, eles se preparam para compreender o que está por vir. Eles estão esperando padrões, eles estão preparados para os padrões, para a morfologia. Eles tornam-se sábios ao buscar a compreensão total nas Escrituras. E eu queria ler um texto de Ellen White, que é O Desejado de Todas as Nações. (33.3) E diz assim: a luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Ao estudarem esses magos o céu estrelado, procurando sondar os mistérios ocultos em seus luminosos caminhos, viram a glória do Criador. Buscando mais claro entendimento, voltaram-se para as Escrituras dos Hebreus. Guardados como tesouro, havia em sua própria terra escritos proféticos que prediziam a vinda
de um mestre divino à Terra. Conquanto fosse um tempo, um profeta de Deus, e aqui ela se refere a Balaão, pelo Espírito Santo, Balaão predissera a prosperidade de Israel e o aparecimento do Messias, e suas profecias haviam sido conservadas de século em século pela tradição. Então, eles buscam no Antigo Testamento, porém, a vinda do Salvador era mais claramente revelada. Os magos souberam com alegria que seu advento estava próximo e que todo o mundo se encheria da glória do Senhor. Então, aqui a gente tem um pano de fundo para ilustrar essa história e para trazer o que acontece com esses magos. Eles escolhem compreender as Escrituras da forma correta, eles usam a metodologia correta, então agora eles entendem que há uma familiaridade, uma semelhança entre o que eles viram nas Escrituras. Eles leram nas Escrituras que existia uma estrela, e quando eles olham para o céu, eles conseguem reconhecer a existência dessa estrela. E o que essa estrela representa? Essa estrela é a precursora da vinda de Jesus. Essa estrela são anjos no céu que guiarão esses magos até Jesus, até o Messias. Mas o que aconteceria se eles interpretassem isso erroneamente? Eles iriam cortejar essa estrela, eles iriam dar os seus presentes a esta estrela, porque foi isso que eles fizeram com Jesus. E eles estariam cometendo um grande erro. Mas eles estavam certos, e essa estrela os levou para onde eles deveriam ir. Quando a gente fala disso, quando a gente vai usar a metodologia, e eu assumo que esses magos, esses sábios, eles estavam com essa conexão, nós precisamos estar conectados, humano com o divino, porque é Deus que vai nos guiar por essas linhas. E a gente sabe que a vinda de Jesus, não a volta, é o fim do Israel antigo. E é interessante porque eles eram sábios o suficiente para eles fazerem essa distinção entre a estrela ser Cristo e a estrela ser apenas um precursor, algo que precede a vinda de Jesus. Mas por que eles conseguiram esse feito? Porque esses homens, eles eram versados, eles eram experimentados nas Escrituras. Esses homens, eles se dedicavam ao estudo, e por isso eles conseguiram discernir o evento em si com esse sinal. Então, se a gente se comporta da mesma forma, se a gente aproxima o estudo, se a gente usa a metodologia e tudo que essa metodologia traz para que a gente possa fazer que faz parte, né, de um dos métodos, que é uma comparação, contraste, etc. Então, nós certamente, fazendo da forma que eles fizeram, nós também chegaremos à conclusão certa.
a conclusão correta. Mas quando a gente pensa em compreender a história, a gente sabe e a gente tem ouvido muito que nós precisamos passar pelos marcos, pelas dispensações que Deus manda para nós, né? Nesse caminho, ao longo desse caminho. Então, falando sobre essa ideia de marcos, a gente sabe que foi trazido para a gente pela anciã Tese, pelo ancião Parminder, a ideia de que os marcos são como agulhas. Se a gente pensa que os marcos são como agulhas, para onde a gente deve ir? Nós vamos para Isaías 28, 17. Quando a gente chega em Isaías 28, 17, e diz assim, se alguém achar, pode ler. Quem quiser. Isaías 28, 17. Eu posso ler. Então, eu vou ler Isaías 28, 17. Diz assim, e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas abrirão o esconderijo. Então, o que Isaías 28, 17 está dizendo? Ele diz que cada um desses marcos vou fazer aqui os marcos. Ele diz que cada um desses marcos são agulhas. Desculpa, ele diz que cada um desses marcos são justiça. Então, quando ele diz isso, Deus está querendo nos dizer que aqui existe um caminho em comum. Existe um caminho que vai percorrer todas essas agulhas, todos esses marcos, e que estão em comum. Deus disse, então, que cada marco desse é justiça. Temos falado sobre isso, a gente já tem tratado desse assunto já há um tempo. E eu gostaria que a gente entendesse a implicação disso. Então, nós aceitamos a mudança dos modelos, que não altera em nada, mas clarifica para a gente. O que faz é nos ajudar a entender
Por isso é feita essa mudança, que eu gosto muito. E essa linha, ela indica a conexão entre eles. E a gente pode imaginar como uma linha de tricô, por exemplo. E... Não estou ouvindo. Fui eu, né? Então, a gente pode imaginar como uma linha de tricô. Nós poderíamos chamar isso de linha de reforma? E quando a gente pensa em linha de reforma, o que linha de reforma significa? O que é uma linha de reforma? Nós vamos para Apocalipse 19, 7 e 8. Em Apocalipse 19, 7 e 8, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindos são as suas bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O que significa, então, essa linha? Reforma, se aprontar. Então, Deus ele está dando o propósito dessa linha de reforma a gente vai ver no versículo 8, porque ele explica, que, eu vou ler o versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, Deus ele está dando a oportunidade de nós, dessa esposa, dessa noiva, se preparar. Então, eu quero que vocês sintam, como eu sinto, a importância da mudança da denominação desses marcos, que continuam sendo marcos, mas sendo representados como agulhas. E essa linha representando a oportunidade de nós nos prepararmos. Porque Deus quer que nós vistamos essa veste de linho resplandecente, de linho branco e puro. A gente pode ir também para 1 João 4,16. Por que a gente vai para 1 João 4,16? Porque ali é dito assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Que Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Aqui a gente tem a união do humano com o divino, se a gente está nessa condição, na condição em estar com Deus, e logicamente Deus vai estar em nós. Então Deus ele é o quê? Deus é amor.
Por que eu estou trazendo essa frase de que Deus é amor? E que eu peguei de João 4,16. Porque o amor de Deus, ele está ligado diretamente à sua justiça. Então, a gente vai ver que justiça é igual a... Alguém falou? Amor. Justiça é igual a amor. Mas antes de ser igual a amor, vai ser igual a quem? Deus é o quê? Santidade. Então, a justiça, ela primeiro é igual a santidade, e aí a gente pode dizer que é igual a ser como Deus. Não é isso que a gente tem buscado? O caráter de Deus? Que é igual a quê? É o que minha amiga disse aqui agora. Amor é igual a amor. Então, a gente foi para Salmos 119, 172, e diz assim: a minha língua falará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, o que Salmo 119, 172 está dizendo? Que todos os mandamentos de Deus são o quê? Então, em Salmos, a gente vê que todos os mandamentos do Senhor, de Deus, todos os mandamentos de Deus, são justiça. E cada agulha, cada marco desse é justiça. Representa justiça. Vou fazer mais um aqui. Não vou. Então, justiça, aqui nesse caso, é o quê? É guardar os mandamentos de Deus. Alguém sabe para quem é a terceira mensagem? Se alguém puder responder. Para que igreja essa mensagem é mandada por Deus? A terceira mensagem angélica, e aqui eu vou colocar aqui primeira, segunda, 1, 2, 3, terceira. A terceira mensagem angélica, ela é para Laodiceia. Por que isso é importante? Quem representa Laodiceia? A irmã Gayle falou que é a igreja adventista. Sim, é a igreja adventista. Então, a gente vai para Apocalipse 3, 15 e 18. 15 a 18. Esse versículo é bem conhecido e diz que conheço as tuas obras,
que nem é frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. O que nós somos requeridos a fazer nesse movimento? Nós temos uma agulha, nós temos uma linha. A gente pode pensar nisso como sendo como um alpinista, como alguém que gosta de escalar, que escala sem ter cordas. E ele vai colocando os pinos e a corda para aqueles que vierem conseguir escalar com segurança. Quem faz essa primeira escalada? Essa pessoa precisa ter experiência para fazer isso. Então, nós podemos comparar isso à nossa linha, a essa linha. Só pode passar por essa linha as pessoas que forem treinadas, as pessoas que forem, e eu vou dizer essa palavra, experimentado, né? Se a gente for para Lucas, capítulo 18, versículo 25, se vocês puderem abrir, Lucas 18, 25. Se alguém quiser ler, fica à vontade. Eu acho que eu não vou ouvir vocês, então é por isso que eu estou lendo as passagens, tá? Então, o próximo vocês leem. Diz assim: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que Deus está dizendo aqui, nessa passagem? Ele fala sobre o fundo de uma agulha. O que mais? Sobre pessoas ricas. Então, se eu pegar esse verso e pegar essas imagens, e se a gente aplica como uma linha de reforma, como eu disse, quem não vai conseguir passar pelo fundo da agulha? Quem não é capaz de fazer isso? Alguém pode me responder? Laodiceia? Sim, Gi. Os laodiceanos. Laodiceanos. Laodiceia. Laodiceanos. Então, é o povo que está no estado de Laodiceia que não vai conseguir passar por essas aberturas na agulha, pelo buraco da agulha. E qual é o problema que a gente vê aqui? O problema é que esses buracos eles vão ficando menores, até o ponto em que a maioria de nós não vai passar por esse pequenino orifício na agulha. E a gente vai ficar preso ali.
E o que são esses eventos? Eles são testes. Eles são testes pelos quais nós devemos passar. Mas nós vamos ficar se nós estamos no estado de Laodiceia. O que esse espaço exige? O que ele faz, na verdade? Ele é a forma de Deus identificar se somos realmente laodiceanos ou se nós somos alguém que é justo, parte da igreja de Éfeso. Mas, infelizmente, as pessoas ricas, desculpa, elas não vão entrar nesse reino. Vamos para Mateus 5:6. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Obrigada. Sim, o que nós temos que ter para que nós possamos passar pelo buraco dessa agulha? O que nós temos que ser? Esse versículo diz que nós temos que ser pobres de espírito. Por que pobre de espírito? Porque se nós estamos pobres de espírito, então a gente vai estar podendo receber o Espírito de Deus. Mas para isso a gente tem que reconhecer essa condição. A gente tem o exemplo do povo de Israel, e a gente sabe que o povo de Israel, ele foi testado, ele foi provado, e quando eles deveriam sair do Egito, o que eles queriam fazer? Eles queriam sair? Não. Eles queriam ficar. E eles caíram em quê? Condição de Laodiceia. Então, eles caíram em apostasia. Eu gostaria que a gente pudesse ler um texto. Na verdade, nós vamos fazer uma pequena viagem no livro Primeiros Escritos. A gente sabe que o livro Primeiros Escritos é uma compilação, certo? E esse livro, ele é tirado, ele é criado de experiências e visões. Vou colocar aqui. Eu estou falando, isso é em inglês, tá? Experiências e visões, um suplemento e uma explanação, isso é uma tradução livre. E o terceiro livro, que são Dons Espirituais, volume 1. Se a gente fizer
um acompanhamento do índice desse livro, Primeiros Escritos, o que a gente vai encontrar? Ellen White faz uma linha, faz uma forma nesse índice que parece que, na verdade, um título completa o outro. Tem a ver, estão ligados, estão conectados. Então, ela começa com a queda de Satanás, a queda do homem, plano da salvação, o primeiro advento, a reforma, a igreja e o mundo unidos, e eu vou descendo até onde eu quero chegar. Então, na metade do livro, a gente vai chegar a Guilherme Miller. E o título é Guilherme Miller. Depois vem o primeiro anjo, o segundo anjo, o movimento adventista ilustrado, então vai até o santuário. E depois a gente vai chegar a espiritualismo e cobiça. Mas antes tem uma firme plataforma. E a gente pode colocar isso como uma firme fundação também. Então, quando a gente chega em espiritualismo e cobiça, e um está após o outro, nós temos agora 2 capítulos, e é um após o outro. Primeiro, espiritualismo, e depois o capítulo a gente vai ver cobiça. Sobre o que fala espiritualismo? Espiritualismo fala sobre as batidas misteriosas que começam a acontecer. E Ellen White, ela explica isso. E eu vou dar um pouquinho desse conteúdo. Isso foi criado por Satanás. Por que ele faz isso? Ele quer distrair as pessoas do mundo, para que as pessoas não estudem suas Bíblias. Se a gente fosse pensar, como eu vou saber quem está me trazendo a verdade? Quem está pregando a verdade? Você ouviria um bom palestrante, um bom e eloquente palestrante, com alguém que tem habilidades naturais? Ou alguém que é um bom pregador? Quem você aceitaria? Alguém que tem poderes sobrenaturais? Ou um bom pregador? É forte, mas se é alguém do mundo, alguém que está com a sua mente no mundo, essa pessoa ela vai gravitar nas suas emoções. Então, isso é espiritismo. Isso mexe num nível emocional. E foi desenhado por Satanás para que realmente possa mexer com os desejos emocionais. Isso foi calculado perfeitamente.
A gente viu que quem está nesse estado de entender dessa forma, de que se eu vejo algo que está acontecendo na minha frente, se é algo que eu posso enxergar, se é algo maravilhoso, algo que chama a atenção, a gente viu que tem a ver com o mundo. Isso é para derrubar quem não está familiarizado com os ensinos de Deus. E foi Satanás que inventou isso. E se a gente for pensar, parece difícil de cair numa faceta dessa. Mas imagina Satanás dizendo como a forma de uma tia e aparece novamente e diz, não se preocupe com a Bíblia. Eu tenho uma mensagem para você. Eu tenho coisas para te trazer, para te mostrar. Escute a mim, não escute essas pessoas. Eu falarei o que você deve fazer. Parece uma coisa além, mas quantos de nós já nos perguntamos, ou já podemos já ter perguntado ou falado com alguém que lê a palavra de Deus, mas não tem a direção certa sobre o que fazer? Então, eu devo viajar? Eu devo aceitar esse trabalho? Eu devo me casar? Casar com essa pessoa é o melhor? É uma casa boa para se comprar? Eu devo comprar um carro? Então, quão bom seria se tivesse uma voz confiável falando o que fazer? Mas eu quero dizer que se você deseja esse tipo de relacionamento com Deus, você está inclinado a aceitar o Espiritismo. E a gente tem que pensar sobre isso. Quando a gente chega em cobiça, nós vamos de espiritualismo para cobiça. Eles parecem se relacionar. A gente sabe que os dois não são bons, são ruins. E eles nos dão a oportunidade de comparar e contrastar. Então, a cobiça é para a igreja e o espiritismo é para o mundo. Alguém tem alguma pergunta? Algo para acrescentar até aqui? Senão eu vou continuar. Então, a gente aqui pode comparar e contrastar mundo, igreja, espiritismo, cobiça. E qual é o problema da nossa igreja? Será que a gente está entrando no espiritualismo, no espiritismo? Só tem uma forma da gente saber. É fazendo como os reis magos, usando a metodologia correta, estudando, buscando, orando. Assim como esse método que a gente começou ensinando nesse estudo. Mas o nosso problema é algo um pouco diferente. Se nós vemos a cobiça, nós vamos no texto de Primeiros Escritos 266.1, eu não vou ler por causa de tempo, mas a gente vai ver
Eu vou ler só uma parte do texto que Ellen White diz assim: vi que Satanás mandou seus anjos armarem ciladas, especialmente contra aqueles que estavam esperando o segundo advento de Cristo e guardando todos os mandamentos de Deus. Quem são esses adventistas? Quem são esses? São adventistas do sétimo dia. E eles estão guardando os mandamentos de Deus, esperando a vinda de Jesus. A gente pode se remeter a 1850. E se a gente buscar profundamente, a gente vai ver que em 1850, a Igreja Adventista não é a que está em cobiça. Porque aqui diz que eles estão preparados, esperando, guardando os mandamentos de Deus. Então, essa cobiça, ela se refere às igrejas o quê? Protestantes. Por que que eu posso garantir isso? De que forma? Porque Satanás ele diz assim, deixa eu encontrar aqui. Eu vou chegar a esse ponto e para provar isso. Mas se os adventistas não estavam dormindo, quem estava dormindo era a igreja protestante. Então, Satanás incentiva, exige de seus anjos que eles façam planos para que essas pessoas continuem nessa condição. E qual é as mentiras poderosas que Satanás vai usar contra essas pessoas? Espiritismo. Mas Ellen White continua. Ela diz que tem um grupo em contraste com esse. E Satanás diz, agora é a prova que eu estava buscando. Nós odiamos essa seita dos guardadores do sábado. Quem são os guardadores do sábado? Somos nós. E Satanás nos odeia. Eles estão continuamente a trabalhar contra nós e tirando-nos os súditos. Quem diz isso? Satanás. Ele está se referindo a nós, adventistas do sétimo dia. Eles não podem ser enganados com o espiritismo. E ele diz qual é o problema. Ele diz, vão, ide, e fazei com que os possuidores de terra, dinheiro, se encham de cuidados. Com quem ele está falando? Ele está falando com seus anjos maus? E o que ele está falando? Ele está planejando uma guerra. Ele é um encontro para planejar uma guerra. Eles estão fazendo a forma pela qual eles vão lidar com o mundo. Com a igreja protestante. E como Satanás lida com a igreja? Ele faz ela ter cobiça? O que isso se parece? As pessoas amam suas terras, suas casas, seu dinheiro e os cuidados dessa vida. Então, a condição laodiceana que estamos não é uma condição que nós colocamos em nós mesmos.
é uma condição que é empurrada sobre nós. Eles começam a ficar gananciosos, estão se agarrando ao seu dinheiro e não querem prover esse dinheiro para o trabalho e no tempo necessário, quando as coisas começam a ficar boas. Satanás não quer que isso aconteça. Pode. O que Satanás não quer acontecer? Satanás não quer que esse povo saia do estado de Laodiceia, para que eles cobissem suas terras, seus trabalhos, suas coisas, seus bens, para que façam planos, né, que vai cada vez mais tomar essa pessoa e levar para um estado cada vez mais forte da cobiça. E eu vou dizer o que isso faz com essas pessoas. Será que essas coisas, elas são más? Sim, elas estão destruindo essas pessoas. Mas eu faço uma pergunta. Se Cristo fosse voltar na semana que vem, o que vocês fariam? Gabriela comemorou aqui. Eu acredito que o ideal para todos nós é que deveríamos estar realmente aguardando isso com muita alegria, né? Deveria ser o primeiro sentimento da gente. É por isso que nós vivemos e a cada dia estudando e nos alimentando da palavra de Deus para que realmente a volta de Cristo seja uma alegria para nós, não uma tristeza, não medo, não dúvida, né? Então, assim, eu acho que para te responder diretamente, se Cristo vier semana que vem, né? Foi o que você perguntou. Eu acredito que o nosso primeiro pensamento, né? Deveria ser de muita alegria, de expectação. Assim como foi nos dias ali do nascimento de Jesus, né? Pelo menos com os magos, que você começou a falar aí no início do estudo. Sim, entendi. Então, mas quantos de... A gente vai esperar isso com alegria, com certeza, mas qual vai ser o primeiro sentimento que virá em nós? Quantos de nós iria implorar para vir para a escola estudar? Quantos de nós iria implorar para que a Gabriela recebesse aqui na escola para poder se preparar? E quantos de nós iria correndo para casa para cuidar dos nossos entes queridos, para zelar para que nada possa acontecer ou para que possa levar para essas pessoas Deus? Talvez alguns corressem para casa para fazer o que eu disse, para proteger a própria família. Mas e se fosse daqui a 4 anos? Se Jesus fosse voltar daqui a 4 anos? Aí você começaria a pensar, será que eu continuo a faculdade? Será que eu deixo o curso que eu estou fazendo? Eu quero dizer que as dinâmicas mudam. E quanto mais no futuro esse evento acontece, é isso que é condição laodiceana. É destruir a nossa habilidade de traçar o tempo,
Então, quando chegamos à nossa linha de reforma e dizemos que devemos conectar os eventos, eles ficam mais difíceis. Ficam mais difíceis de se conectar ao se mover pela linha. Porque Deus está nos testando. E esses testes, eles ficam cada vez mais difíceis. E o teste é para que entendamos que estamos numa condição laodiceana. Temos ideias pré-concebidas que nos foram dadas, empurradas, de quem? Satanás? Que nos foi empurrada por Satanás? Começando quando? 1850? Até a nossa linha de reforma. Então, quando você se junta a uma mentalidade cristã tão deturpada, mesmo que você tenha entrado na igreja já adulto, ou que você já tenha nascido na igreja, você não consegue saber nem o que é certo ou errado. Porque a sua consciência, ela tem sido balançada. E se a gente abrisse os nossos corações, e eu vou dizer, vou falar melhor, se a gente abrir a nossa mente, o que vai ter dentro dela? Se a gente está nessa condição, o que vai ter escrito lá dentro? O que vai ter carimbado, estampado aqui dentro? Alguém quer responder? Vai ter a frase: protestantismo apostatado. Ou apóstata. Então, cada um de nós tem esse selo, essa marca, bem na cabeça. A gente pode chamar essa marca de anticristo. O que Deus quer fazer com essa marca? Nós nascemos com ela. Nós somos filhos do pecado. Nada de bom vem de nós. Mas o que Deus quer fazer com isso? Ele quer limpar. Ele quer apagar. Mas isso é um processo. E tem que ser apagado. E a única forma de fazer isso é passando por esses marcos. É seguindo essa linha. E à medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos ficando experimentados.
e nós vamos sendo lavados, sendo limpos. E vai nos ajudar, e eu tenho uma pergunta antes, para que serve a nossa consciência? Porque é na nossa consciência que está. Para que serve a nossa consciência? Qual é o propósito de uma consciência? Ajuda a decidir o que é certo e o que é errado. E vai fazer com, quando você tem esse discernimento, isso vai fazer você se sentir mal, vai fazer você perceber que você está errada, você está errado. E às vezes a gente pensa que a nossa consciência é uma consciência que ela está cauterizada, queimada, mas não é isso. É como uma marca num boi. Como aquelas marcas que o dono do seu gado faz no seu gado. Aquelas marcas quentes. Se a gente for para Testemunhos para Ministros, página 38. Eu falo página 38 porque é do livro, mas depois vocês podem buscar o acesso pelo celular, ou etc. Ela diz que os reis da terra usam uma camiseta, Ellen White está dizendo, com um logo. E ela diz o que está escrito nessa camiseta. Nós amamos a besta. Nós amamos o anticristo. É isso que está na camiseta dessas pessoas. E elas estão orgulhosas disso? É isso que essa etiqueta significa. Orgulho? Se a gente pensar nessas marcas, se a gente pensar numa roupa, nós não podemos nos separar das nossas roupas. Então, o que está por fora está por dentro. Mas nem sempre nós vamos ver o que está por fora. E eu quero levar-nos a uma citação. A um texto, Mateus 23, 25 e 26. Mateus 23, 25 e 26. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então, a gente imagina um copo e Jesus está repreendendo esses fariseus. Por fora do copo está limpo. Mas por dentro do copo, o que tem dentro do copo?
copo está cheio de sangue. Eles estão cometendo os mesmos pecados que seus pais. Quanto tempo eu tenho, por favor? Tá. Então, quando a gente lê Mateus 23, 25, Deus nos diz o que tem ali naquele copo. Eu gostaria de continuar trazendo um pouco... eu quero que nós entendamos, na verdade, que o assunto pelo qual nós precisamos lutar para entender é que essa controvérsia que tem se alastrado pelo mundo, ela não diz respeito a nada mais, nada menos, ela diz respeito a nada mais, nada menos do que o sábado. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente passa por esse processo de limpeza da nossa mente que está apostatada, a gente começa a enxergar melhor que não são os outros assuntos. Então, cada um de nós precisa entender qual é o assunto. E isso tem a ver com a Constituição dos Estados Unidos. Então, cada um de nós tem que ter um conhecimento básico de como a Constituição se parece. Nós temos que ter uma consciência disso. Nós temos os anciões falando sobre as emendas e a importância que essas emendas têm e que ter conhecimento sobre isso tem para as nossas vidas. Então, a gente está sendo desafiado a ter esse selo removido. E para que esse selo seja removido da nossa consciência, Deus quer nos fazer que vejamos com clareza quem está certo, quem está errado, quem são os que estão nos protegendo, quem são os que estão nos destruindo. Nós podemos ver isso, seja pelos primeiros escritos, ou pela Batalha de Ípso. E é por isso que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Por isso que nós achamos difícil lidar com essas verdades. Porque muitos de nós nem vê qual é o problema. A razão pela qual não se vê qual é o problema é porque não está sendo entendido, não está sendo experimentado completamente esse processo.
Ou seja, não foi entendido o que é a condição laodiceana. A gente acha que são pessoas que comem errado, que vestem errado. A gente acha que são pessoas que ouvem músicas inadequadas. Nós sabemos o que o movimento nos ensina. Nós sabemos o que nós aceitamos quando nos batizamos. Mas não é isso que é a condição laodiceana. É muito mais sério. Muito mais mortal. Tanto é que nós, o movimento, estamos nessa condição. Nem sequer sabemos. A gente sabe que Deus, ele vai nos dar a mesma forma, com a sua bondade, que é tratado o Israel antigo, é o que acontece com Israel moderno. A gente sabe que são similitudes, que tem uma... não é idêntico, mas tem uma semelhança para que nós possamos comparar, para que nós possamos entender, para que nós possamos saber o momento em que nós estamos vivendo. Então, todas essas histórias antigas, desculpa, elas podem até, elas se tornam apenas lições morais, mas elas têm aplicação profética. Então, quando nós queremos entender a nossa própria história, a gente precisa entender a história do Israel antigo. A gente precisa entender o alfa e o ômega da linha milerita. Então, mas nós não lidamos com essa história corretamente. Porque nós olhamos com uma perspectiva particular, pessoal, própria. E eu assumo que, dessa forma, nós não estamos usando a história corretamente. A humanidade e a decência e eu ligo isso ao amor, que tem tudo isso junto: justiça, obedecer os mandamentos de Deus, lutar. Humanidade e a decência são muito mais fortes do que a opressão. Elas não podem ser atacadas por um tirano como Putin, por exemplo. E nós temos que lembrar que a Anciã-TES, no dia 1º de 1 de 2022, trouxe as implicações pelo fato de que 2014 existe. Nós temos que aceitar, compreender e entender. E eu quero já adiantar que, se isso não acontece, está fora. E as implicações pelo fato de que 2014, que foi um ano tão importante e que é muito figurativo para nós nesse período presente, é que nós somos a última geração. Deus está juntando 144 mil. Os Estados Unidos está em colapso. E o adventismo está falhando. Nós temos que aceitar 2014 e o conteúdo que 2014 traz para nós. Eu quero ir lá em 1888, rapidamente.
Aqui em 1888, nós temos o quê? Nós vamos ter John, quem mais? E? Isso. Eu acho que é assim, né? Se eu tiver errado, alguém me corrige, por favor. E o que eles estão trazendo? Eles estão trazendo uma mensagem. Qual mensagem? Justificação pela fé. E o que é a mensagem justificação pela fé? Ela é a terceira mensagem. O que nesse período eles estão enfrentando? Se a gente for no texto de Ellen White, Review and Herald, eu vou colocar aqui. E eu vou parafrasear. Vou citar uma parte do texto e vou parafrasear. Ela diz: muitas pessoas têm escrito para mim perguntando se a mensagem de justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e eu respondi: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Mas quem está nesse período, próximo desse período, combatendo a John e Wagner? Ellen White diz: Butler e Uri Smith. O que eles estão fazendo? Eles estão estudando as escrituras, mas para quê? Para criticar a inspiração, para combater a inspiração. Nós estamos prestes a levar essa mensagem a um outro grupo de pessoas. E é tempo de nós termos bem claro esse evangelho no qual acreditamos, que testará essas pessoas e tem nos testado a nós mesmos. Então, nós deveríamos ter o entendimento sobre o evangelho que nós pregamos. Eu gostaria de citar mais coisas importantes, mas eu vou parar por aqui, que o tempo acabou. E eu só queria fazer uma ressalva quando se fala que o problema ele está ligado à Constituição americana. E uma coisa que a gente não deve fazer é desperdiçar o tempo por limite ou por habilidade de não saber manusear, enfim. Nós não podemos lidar com esses conceitos complexos apenas saltando para essa embarcação e aceitando isso. Essa não é a atitude correta. Nós precisamos estudar, nós precisamos, para subir a bordo completamente, nós precisamos refletir sobre isso, estudar sobre isso, ser experimentados a respeito disso. Esse sistema de governo é a única coisa que nos separa de um tempo de angústia que será como nunca houve nesta terra. A história do decreto dominical. E sobre a Constituição dos Estados Unidos,
Este sistema pelo qual os Estados Unidos esteve funcionando por mais de 200 anos, esse sistema ele morreu com a derrota de Hillary Clinton. Porque passa, então, a ser um sistema de ditadura. Então, vamos terminar com uma oração? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer porque o Senhor traz histórias complexas e as transforma em algo muito mais simples. Queremos agradecer porque o Senhor nos dá oportunidade de aprender e nos tem trago guiados nesta linha até aqui. Queremos pedir que o Senhor continue conosco, que o Senhor dê força a cada um de nós, nos seus conflitos mentais, nas suas lutas, para que nós possamos ser servos limpos e purificados pelos teus ensinos. Que cada vez mais nós possamos viver entendendo, aprendendo sobre o teu caráter. Bondoso Deus, quero pedir pela Ucrânia, por uma guerra que já existe e que os estudos nos alertavam e já nos mostraram isso. E pedir por cada um de nós que temos uma responsabilidade que o Senhor nos deu, que nós somos conscientes disso. Por favor, não permita que nós possamos vacilar no momento em que nós devemos nos dedicar cada vez mais. Por favor, nos ajuda a respeitar as pessoas que o Senhor escolheu para representá-lo aqui na Terra. Nós sabemos que são os melhores, porque se não fosse assim, o Senhor teria escolhido outras pessoas. O Senhor fez o melhor que o Senhor pôde, e o Senhor confia a nós essa obra. Ajuda-nos a limpar, ajuda-nos a estudar, buscar e entender, porque divinamente, lindamente, de uma forma sincronizada, fundida, a história já nos mostrava tudo isso. Muito obrigado por quem o Senhor escolheu para nos liderar, em todos os sentidos, todas as pessoas, que elas mereçam o respeito que devem ter. Essa é uma forma de ajudá-las a continuar levando essa mensagem que é tão importante. E é uma questão de vida e morte, vida ou morte, para cada um de nós. Nós te agradecemos porque isso também nos faz felizes, porque o Senhor nos ensina, nos mostra quão bondoso, paciente, misericordioso sois. Bondoso Deus, que possamos nos preparar para que nós não sejamos parte de Laodiceia, mas sim de Éfeso. Nós te pedimos e agradecemos humildemente. Em nome e por amor de Jesus. Amém.